Supergirl, A Mulher do Amanhã é o filme que o James Gunn falou que é a melhor coisa, tanto é que ele passou na frente, tinha outros projetos da DC que estavam ali na mesa dele e falou assim, não, calma, vocês não estão entendendo, isso aqui é muito bom, a gente vai pular isso daqui na frente, vai ser o próximo filme do DCU, logo depois do Super-Homem dele, cara, é só essa a responsabilidade desse filme, Hassel, é realmente pica. Tô achando interessante esse começo de DCU aí do James Gunn e do Peter Safran, porque eles estão escolhendo os personagens aí que foram colocados de escanteio ao longo dos anos aí no pós Zack Snyder e tal. Você tinha o Batman sempre puxando o desfile aí, né, o carro dos personagens super-heróis da DC e tal. Aí de repente agora a gente tem o Batman sendo desenvolvido, né? Você tem um Batman para ser escolhido no DCU, você tem o Batman que vai fazer uma dupla aí com o Damian num futuro filme, você tem o Batman do Matt Reeves sendo produzido no paralelo, você tem um Pinguim aparecendo na TV sem o Batman e tal, e de repente a família do Superman agora toda está puxando adiante essa volta dos super-heróis aí com uma pegada meio Era de Prata e tal, tentando reiniciar e realmente despertar de novo o interesse das pessoas pelos filmes de super-herói da DC no cinema. Acho muito interessante esse movimento, e a gente tem o filme do Superman numa coisa meio Grant Morrison aí, né, de falar, puta, mundo saturado dos super-heróis, vamos fazer uma coisa colorida, bem quadrinhos anos da Era de Prata, anos 50. E nesse paralelo você tem um sci-fi meio faroeste com a Supergirl, que é uma mistura de gêneros, eu adoro quando mistura de gêneros e tal. E aí você tem uma aventura da Supergirl indo por um caminho diferente, mas ao mesmo tempo, né, tipo aquela coisa muito colorida dos super-heróis, aquela coisa muito lúdica mesmo, de história de gênero, de história bem de quadrinhos, bem cartunesco. Então esses dois primeiros filmes me deixaram muito empolgados. Tô mais empolgado para Superman e Supergirl do que para, sei lá, qualquer coisa de Doomsday aí que você pode me trazer. Olha só, que bela venda que você fez aqui, Hessel. E assim, é muito isso mesmo. Quem leu Supergirl, escrito pelo Tom King, que é hoje um dos melhores roteiristas de HQs que existe, não à toa. E um dos caras que mais trabalha na DC, né? Não é à toa que o James Gunn falou assim, Tom, senta aqui, ajuda a gente. Tipo, ele trabalhou tanto no Superman, quando ele trabalhou também fazendo, né, a história original. O roteiro de Supergirl é da Ana... Como que ela chama, caramba? A portuguesa. Esqueci o nome dela. Enfim, Ana Nogueira. Ela que fez o roteiro da Supergirl e faz todo sentido você trazer uma mulher para escrever esse roteiro. E é desenhado pela brasileira, a Bilkis. É uma das HQs mais lindas que você vai ler, inclusive saiu faz pouco tempo uma edição capa dura aqui no Brasil, se você não comprou ainda, vale a pena comprar, cara, que é tudo maravilhoso. O trabalho do Tom King também, além dele trabalhar muito e tal, e tá em todos os lugares, ele é sempre muito bem visto pela indústria mesmo, né? Então você vai achar sempre o encadernado das coisas fodas dele. Sim. Você vai achar o encadernado do Visão, tem o encadernado do Senhor Milagre, você tem o encadernado até das HQs anteriores, tipo os Leões de... Acho que é Leões de Bagdá, enfim, eu não lembro exatamente o nome, que é a história dele também, que é incrível e tal. Enfim, você tem aí as histórias dele sendo reconhecidas nos grandes formatos de luxo do mercado de quadrinhos. Tá? E isso não é diferente no caso do Supergirl, publicado pela Panini aqui no Brasil. Sim, e esse Supergirl ele tem aí algumas imagens que foram vazadas recentemente, que mostram um pouquinho do que vai acontecer nessa história. Né? Só para dar uma contextualizada aqui, a Supergirl, quando começa a história, ela encontra a personagem que é o MacGuffin da história toda. Vou voltar até no tempo, vai. Tudo começa porque tem uma mulher que mora com o pai numa fazenda e tal, e daí o rei vai lá, manda um mercenário cobrar um imposto. Você, a gente não tem esse dinheiro, não sei o que, e mata o velho. E daí a menina sai pra vingar o pai. Ela fica com a espada do mercenário lá, fala assim, eu dou essa espada aqui pra quem me ajudar a matar esse mercenário, que é o Krem. E ela chega lá no bar, daí o cara fala assim, beleza, eu faço, deixa comigo. Só que o cara tá dando um golpe nela, ele pega a espada, dá um tapão na menina, vê que ela é uma menina frágil, não sei o quê, dá um tapão nela e volta a beber com os amigos. Só que no bar, quem que tava lá? Ninguém mais, ninguém menos do que a própria Supergirl, que ela tava ali para celebrar o 21º aniversário dela. Pra quem não sabe, ela é mais velha que o Super-Homem.
né? Tipo, ela sai, os dois saem de Krypton, ela sai com a missão justamente de cuidar daquele bebê. Só que quando chega na Terra, o negócio acontece de um jeito diferente, e ele acaba ficando mais velho do que ela. Mas ela tá ali justamente para celebrar o 21º aniversário dela. Ela vai para um lugar muito, muito distante, onde o sol amarelo deixa de fazer efeito nela, para ela poder beber e ficar bêbada. Então ela tá num bar, bebendo, e vê a confusão chegando para perto dela, e ela vai para cima do cara. Pega o cara, mas fala pra menina, meu, fica mais esperta aí, vai. Não vai chegar num bar e falar com essa galera, tipo, e sai andando. E a menina vai atrás, falando, não, me ajuda, sério, me ajuda. Vem me ajudar, eu preciso pegar esse cara, não sei o quê. Falou, não, isso não é pra mim. E sabe quem que tá junto dela? Por que isso faz muito sentido dessa série, desse filme aparecer também? O Krypton. Olha só a combinação de universos aí, que beleza. A gente vai ter a participação do Krypton nesse filme, então vai ser interessante porque depois do Superman e tal, você já vai ter um segundo longa-metragem da DC no cinema, que não só vai conectar os dois filmes, né, com a presença do Krypton, mas também vai apagar coisas do DCU antigo. Então você tem a participação do Jason Momoa como Lobo, deixando para trás aí finalmente a sua persona do Aquaman. Eu tava lendo, inclusive, que o Tom King, quando ele fez o pitch da série de HQs, né, do Woman of Tomorrow, ele queria já colocar o Lobo ali. Então, na verdade, ele juntou a fome com a vontade de comer nesse filme. A partir do momento que o James Gunn falou assim, não, o que é passado, e falou assim, vamos trazer o Lobo aqui então. E, cara, Jason Momoa vai ser o Lobo, ele já gravou a participação dele, já fez a participação dele, o filme está sendo rodado lá em Londres, as filmagens acabam agora em maio, e a participação dele já foi. Então, quer dizer, a gente vai ter o Lobo participando agora nesse filme, e a Millie Alcock, que faz o Supergirl, vai participar também do filme do Super-Homem. Olha só que interessante essa conexão de histórias aí. Ao mesmo tempo, eu acho que muita gente deve se familiarizar, não especificamente com essa história do Supergirl, mas com todo o gênero e toda essa premissa, né? O fato dela encontrar a menina no bar e essa coisa, tipo, não é por acaso. Você tem aí uma situação clássica de faroeste, em que todo mundo se encontra no salão, e aí no salão, tipo, as tretas, tiroteio, não sei o que e tal, porque essa trama é muito parecida com a trama de Bravura Indômita. Muita gente conhece pelo remake, né? O remake estrelado pelo Jeff Bridges. E a menina, eu esqueci o nome dela, Hayley Steinfeld, que está no Pecadores. Que ela faz justamente a menina que queria se vingar e ela procura o pistoleiro velho desiludido. Nesse caso, a figura do pistoleiro desiludido é a própria Supergirl, né? Que agora vai reencontrar a sua humanidade, vai reencontrar o seu otimismo e tal na figura dessa menina. Porque o lance é assim, ela vai pra Terra pra proteger o primo, só que, cara, o primo é o cara mais poderoso da Terra, meu. E daí ela fica meio sem sentido, né? O personagem da Supergirl é um pouco disso, né? Ela é sempre um personagem secundário, ela fica na sombra do primo. Então, tipo, nesse momento que ela sai pra beber, ela sai justamente pra pensar, pô, o que eu tô fazendo? Tô aqui 21 anos já... Não, meu primo faz tudo, assim, ele que é o rei. Eu tô louco pra ver as primeiras imagens e cenas, assim, obviamente já tem as fotos online e tal, a gente tá gravando aqui porque saíram umas imagens de tanques, e aí tem umas coisas de uns tanques meio tecnológicos, alienígenas e tal. Mas eu estou muito curioso para ver, porque vai ser muito um contraste muito legal de ver. Você tem de um lado a Millie Alcock, que muita gente conhece aí pelo House of the Dragon. Casa do Dragão, fazendo uma figura super poderosa num universo, obviamente um universo muito expansivo, que pode oferecer qualquer situação diferente para ela, onde você tem essas figuras gigantescas aí, né? De um lado o Jason Momoa, que é um cara que tem, sei lá, 3 metros de altura, fazendo o Lobo, que por si só já é gigante, e essa coisa dos tanques, ela em cima do tanque e tal. Eu tô muito curioso para ver como isso vai ser resolvido nas imagens e na tela, assim, porque é isso, né? Você tem uma personagem super poderosa, mas ela é mirradinha, entendeu? Então, é meio que você falou de western, mas tem muita coisa de sci-fi, tipo, eles vão, seguindo, né, a história das HQs, eles têm ali espaço porque eles viajam para vários planetas diferentes. Uns planetas mais comerciais, outros mais tecnológicos, outros com monstrões, que vão dar trabalho pra caralho. Quer dizer, eu também tô curioso também de ver isso, né? Quais são os planetas que eles vão adaptar para essa história. Tem um monte de coisas, é uma minissérie em 8 partes, bem episódica, mas que vai tendo os seus arcos ali de desenvolvimento
até que a gente vai chegar na grande pancadaria final. Mas a ideia de misturar o western, misturar o sci-fi, toda a parte bélica, tipo, eles vão ter ali espaço para misturar muitos gêneros. Gosto e demais. Com o bom humor, que o James Gunn gosta muito, que o Tom King também é muito bom em fazer. Então, assim, a gente tem com uma Supergirl que tá ali, cara, ela tá ali com foda-se ligado. Entendeu? Eu acho que pode ser uma coisa muito divertida de assistir, leve ao mesmo tempo. A HQ, ela é leve, mas também te faz pensar pra caramba. Então, é uma combinação de coisas que parecem que não combinam, mas que ficam muito boas quando estão juntas. Tô muito curioso pra ver. A minha torcida é que, assim, tipo, o Warner Bros. Tá muito em cima do James Gunn porque o Superman precisa dar dinheiro, né? O filme tem que dar certo e tal. Então, esse filme da Supergirl tá sendo feito aí meio na margem, né? Então, assim, não existe uma pressão sobre o sucesso desse filme do mesmo jeito que tem uma pressão sobre o Superman. Ao mesmo tempo, seria ótimo que esses filmes aí, que prometem ser muito coloridos, muito diversos e muito lúdicos mesmo, assim, sabe? Tipo, pô, seria massa se esses filmes conseguissem se exprimir na sua plenitude aí, né? Tipo, em vez do engravatado vir lá e ficar falando, não pode ter, não pode isso, não pode aquilo, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Enfim, a gente aqui vai dar o nosso ingresso, eu tô botando fé. Tô botando fé e tudo que aparece desse filme aí já tá me enchendo os olhos. E assim, tem um tempo aí depois também de pós-produção longo, bom. É verdade, estreia no ano que vem, mas ainda tem uma pós longa. Ele vai ter um ano para trabalhar essa pós-produção aí, né? É diferente, fazendo uma comparação, né, bem rápida aqui, o Doomsday tá começando a filmar ainda, o Supergirl tá terminando de filmar. Ele vai ter mais tempo de pós-produção. E é isso, ele exige isso, porque é todo passado no espaço. Então a gente tem ali, as cenas que a gente viu já de bastidores, de set, mostram muito disso, tipo sets práticos, mas com espaço, com muitas telas azuis ali, onde vai ser ampliado esse mundo, né? Esses mundos todos vão ser ampliados. Isso só me preocupa, assim, né? Porque você, enfim, você tem que filmar direito, você tem que iluminar as coisas do jeito que seja convincente e tal. A gente, obviamente, sempre vai chegar ali com muito otimismo. Estou esperançoso aí, eu acho que o James Gunn está escolhendo um caminho muito interessante para seguir com esses filmes. Mas é isso, a gente vai saber de verdade só na hora que as coisas saírem. E vai começar a sair logo aí. Acompanhem a gente, porque em meados do ano que vem, na metadinha de 2026, sai o Supergirl Mulher do Amanhã. E a gente tá confiante. Diga aí pra gente se você tá confiando também.